E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui. Você já ouviu falar desse livro? Hábitos Atômicos, do James Clear. Alguém já ouviu falar desse livro? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre hábitos, né? A gente conversa aqui no canal sobre algumas coisas que envolvem a nossa vida, hábitos, a gente fala sobre tantas coisas, né, que envolvem a vida do ser humano. E hoje eu queria falar sobre algo que a gente já fala há um tempo. Eu sabia sobre isso, porém eu nunca tinha lido nada sobre isso, eu nunca procurei saber sobre nada disso. E é exatamente sobre repetição. Qual foi a última vez que você repetiu alguma coisa por muitas vezes? Esse livro aqui, ele vai falar que você pode criar um bom hábito com a repetição. E a repetição é a melhor forma de se iniciar um novo hábito, um bom hábito, um hábito eficaz. E é um método fácil para que você inicie bons hábitos, né? De forma comprovada. Então, ele vai trazendo ao longo do livro algumas justificativas, né, de como que você pode fazer um novo hábito. Ele traz uma diferença muito interessante que a gente pode estar conversando aqui, que é entre movimento e agir, né? Parece que isso é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ele traz que movimento é tudo aquilo que você planeja, né? Você estuda sobre finanças, você estuda sobre economia, você estuda, mas nunca pratica, né? E aí a ação, né, que ele fala, movimento e agir é ação, é o que você faz. Então, tipo assim, você estuda sobre algo, mas você executa aquilo. Então, você estuda sobre finanças, mas você executa. Então, ele traz essas duas diferenças sobre o que é movimento e o que é agir. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas em uma das conversas que eu tive com uns amigos, recentemente a gente estava falando justamente sobre isso. O quanto que a repetição ela se torna um hábito. Perceba quando você trabalha em uma empresa e você todos os dias vai para aquela empresa. Aquilo se torna um hábito. Ir ao trabalho se torna um hábito. Quando você não está, por exemplo, indo para o trabalho no final de semana, você às vezes até se assusta quando acorda um pouco cedo e fala: Meu Deus, hoje é sábado. Porque aquilo se tornou um hábito, aquilo se tornou uma rotina para você. E isso serve tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. E eu estou falando um pouco animado porque eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de conversar sobre isso, eu gosto muito de ouvir. Até se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, eu gostaria de ouvir aqui nos comentários, seria muito bom essa troca de informações. Mas a gente vai falar hoje sobre algo, um ponto interessante, que é corrida. Você já parou para pensar que a repetição, né, de um exercício físico, eu estou citando a corrida, se você corre todos os dias por pelo menos 10 minutos, aquilo vai virar um hábito. E no livro ele traz um gráfico muito interessante que eu vou estar mostrando para vocês, que é isso aqui. O quanto que esse gráfico aqui, ele mostra o quanto esse hábito ele fica automático à medida que você repete ele. Então, por mais que você tente automatizar um hábito, um bom hábito, como fazer exercício todos os dias, ele traz como esse gráfico aqui. À medida que você vai repetindo esse hábito, ele chega em um nível onde ele se torna automático. E isso é muito interessante, essa linha do hábito, porque esse limiar, ele é interessante, né? A gente precisa utilizar as formas certas para poder construir bons hábitos na nossa vida. E construir bons hábitos leva tempo. Algumas pessoas vão dizer que é 20 dias, é 21 dias, é 30 dias, mas o tempo vai de cada pessoa à medida que você tem a frequência de praticar aquilo ali. E aí, ele cita um exemplo muito interessante no livro, que é que, tipo assim, taxistas, eles têm uma parte do cérebro, né, que é o hipocampo, que envolve a memória espacial. E aí ele vai falar que esses taxistas, eles têm esse hipocampo,
né, mais desenvolvido do que as pessoas que não são taxistas, porque eles precisam utilizar isso, né, o tempo todo. E aí, o que é mais interessante disso é que quando esses taxistas eles param de ser taxistas, esse hipocampo, esse desenvolvimento, né, essa parte maior do hipocampo, ela diminui. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que, assim como os músculos, né, eles correspondem à medida que você vai fazendo exercício físico com peso, né, as determinadas regiões do cérebro elas se adaptam à medida que você as utiliza ou as não utiliza e aí ela atrofia, né, à medida que você abandona elas. Então, isso é muito interessante porque ele vai falando, né, sobre pessoas específicas. Os matemáticos utilizam, eles têm mais massa cinzenta no lóbulo parietal inferior. Esses nomes podem ser complicados, mas o que realmente importa é sobre exatamente a repetição. A gente precisa de repetição. Todos os dias fazer aquilo, naquele mesmo horário, naquilo ali e tudo mais. Só dessa forma a gente vai conseguir alcançar um bom hábito. Então, se você quer alcançar um bom hábito, siga a dica desse livro. Repita, repita, mesmo que seja 5 minutos por dia. Você quer estudar sobre finanças, sobre como economizar? Ok, estude 5 minutos todo dia, mas tire 5 minutos também para separar R$ 2 todos os dias. Aquilo vai se tornar um hábito para você, separar R$ 2 todos os dias. Ou, quando você receber seu dinheiro, pega seu dinheiro e separa ali R$ 10. Parece pouco, e é pouco, mas não é pouco quando você pensa a longo prazo. Então, isso funciona para todas as coisas, quer você queira começar a ler. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de ler todos os dias. E agora eu estou tentando fazer algo que é ler pelo menos 10 minutos todos os dias. 10 minutos apenas. É pouco. Às vezes dá uma página dependendo do que eu esteja lendo. Mas é aquilo ali, é aquela minha porçãozinha ali. Eu vou ler os 10 minutos para que isso se torne um hábito e eu possa ir aumentando gradualmente. Tem uma outra coisa no livro muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. E ele fala justamente sobre caminhar todos os dias, né? É esse gráfico aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, olha só. Caminhando 10 minutos por dia. E aí ele mostra que quanto mais você repete, mais automático fica. Então você começa a caminhar todos os dias por 10 minutos sem mesmo perceber, sem menos fazer esforço, né? Então a premissa aqui desse livro é justamente dessa parte do livro é falar o quanto que a frequência ela faz a diferença. Então, se você tem desistido de começar um novo hábito, de começar um novo exercício, um novo esporte, não desista, mas repita. Porque é a frequência e a repetição que vai fazer com que você consiga alcançar uma automação daquilo que você está fazendo, até que aquilo se torne natural você fazer. Assim como a gente levanta todos os dias e escova os dentes, talvez você precise associar, né? Após escovar os dentes, fazer 15 minutos de leitura. Isso pode se tornar muito interessante à medida que um hábito ele já está estabelecido. E o autor ele trata muito bem sobre isso. Eu poderia fazer um outro vídeo falando sobre essa questão do empilhamento de hábitos, que o autor ele vai falar sobre você associar um hábito que já existe a um novo que você quer começar a praticar. Mas a gente está falando aqui sobre a repetição. A repetição é importante para a criação de um novo hábito. Então, se você quer comer bem, estude sobre comer bem, mas comece a comer bem pelo menos um pouquinho todos os dias. Porque isso, no longo prazo, vai fazer toda a diferença. Quando você perceber, você já não está só tirando o açúcar, você já tirou o refrigerante, você já tirou o carboidrato, você já tirou isso, você já começou a comer salada, o que antes era algo, sabe? Pense nisso, pense nisso. Torne esse hábito fácil. Uma forma de tornar esse hábito fácil, a forma mais eficaz, né, de aprender é praticar, não planejar. Não que o planejamento seja algo ruim, mas a prática ela supera o planejamento. Porque o planejamento ele fica só no campo das ideias e a gente precisa de prática.
a gente precisa de, tá, beleza, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema financeiro, mas o que eu vou fazer a partir disso? O que eu tô planejando aqui? Eu vou fazer isso, 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 isso. Mas eu já comecei a fazer a renda extra? Eu já comecei a fazer isso? Então, isso é algo que muda, às vezes, a nossa cabeça, porque, entendeu? Às vezes, o período de tempo que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que você o executou. Você consegue entender? Porque se você pensa, eu estou executando esse hábito aqui há 15 anos. Tá, ok. Mas você pratica ele frequentemente? Não. Se você não pratica frequentemente, não é tão importante. Porque a repetição, ela vai fazer com que aquele hábito ele se torne automático, e à medida que ele se torne automático, aquilo vai virar algo natural para você. Então, era isso que eu queria trazer sobre uma parte, né, desse livro aqui. Então, tome as ações que você precisa para que você possa progredir num bom hábito, para que você possa progredir, né, nessa evolução, nesse caminho de construir um bom hábito, de repetir, repetir, repetir. No exército, tem uma frase que eles falam assim: repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Então, o segredo está na repetição. Repetição. E, mais uma vez, repetição. Até o próximo vídeo.